eu como produtor de conteúdo, né, que faço sempre meus vídeos, sempre que eu vejo alguma notícia, eu sempre tento ver numa fonte secundária, Igor. Independente de qual seja o site que lançou, sabe? Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu tava fazendo um vídeo sobre a guerra Israel e Palestina, né? Deu a notícia que um hospital na faixa de Gaza, ele tinha sido bombardeado por foguetes de Israel. Puta, isso Cê foi lembra desse muito caso? sinistro, mané. Você lembra desse caso, né? Cada um falou um troço, né? E aí eu fui lá, publiquei, falei, não, realmente, porque isso tinha saído, assim, aqui em G1, em mídias internacionais e tal. Aí depois que eu publiquei, né, depois beleza, acordei no dia seguinte, ver os comentários, professor está propagando fake news, ele é muito contra o Estado de Israel, não sei o que lá. E eu fui ver, de fato, aparentemente a notícia era falsa, porque eles mostraram o alinhamento do míssil e tal, possivelmente veio de um ponto da própria faixa de Gaza, né? Então, os foguetes do Hamas ou falharam, não lembro exatamente o que aconteceu, e eu espalhei uma notícia falsa, mas baseado no que, assim, mídia grandona, tradicional do Brasil e do mundo coloca. Especialmente, assim, coisas que acontecem muito longe de nós, né? Nesse caso, tá lá do outro lado e tu fica, putz, eu não sei o que tá rolando. Aqui já é difícil, pô. Quando tá lá do outro lado, então a informação, essa guerra, estar à frente em como a informação funciona até, tem se mostrado, inclusive, aí, potente, né? Dá pra dizer, por exemplo, se a gente for olhar algumas eleições aqui no Brasil, aqui, que as redes sociais são que movimentaram de verdade. Com certeza, parada, né? Você pega o Bolsonaro, o Pablo Marçal. Exatamente. Os caras lidaram muito bem com rede social. E é mais ou menos o que você está falando que rolou na Romênia, não é? Exatamente, era um partido pequeno e ele tinha, assim, um engajamento... A diferença que lá teve interferência da Rússia e tudo mais, não é isso que a gente está dizendo. Sim. Tipo... E ele cresceu muito baseado, assim, ele fazia coisa meio extravagante, polêmica no TikTok, e ele começou a engajar ali. Ele começou a engajar, os jovens começaram a gostar dele. Existe um movimento, como eu falei, nacionalista crescente. E ele se diz, olha, o nosso dinheiro está indo para ajudar os ucranianos. A Romênia é um país que tem grande desigualdade social, tem balas sociais. A gente está servindo aqui como escudo da OTAN. A Rússia, se ficar brava, vai querer atacar a gente. E isso começou a trazer um engajamento. Mas sim, deixando bem claro que hoje as redes sociais, eu acho que elas potencializaram isso. Mas sempre existiu. Sim. Tem o caso clássico, né? Que é o caso da Guerra do Golfo. Ali na década de 90, que o Iraque, do Saddam Hussein, inclusive ainda, ele tinha invadido o Kuwait e os Estados Unidos eram favoráveis a fazer uma intervenção dos Estados Unidos para tirar as tropas do Iraque. Só que como era comecinho de nova ordem mundial, a população americana, até guardando um certo medo do que aconteceu na Guerra do Vietnã, estava contrário a essa interferência dos Estados Unidos. De repente, surge um vídeo de uma garota denunciando: não, porque aqui a galera do Iraque tá usando armas químicas, tá fazendo violência sexual em massa. E esse vídeo, publicado por uma garotinha, isso mexeu muito com a opinião pública americana. Eles passaram a ser favoráveis a uma intervenção do exército americano, que realmente aconteceu, combater as tropas do Iraque. No final das contas, descobriram que era um vídeo falso. O governo americano até hoje jura que eles não têm interferência. Duvido, né? Mas enfim, tá? E... ponto, mexeu, é um fato, assim, geopolítico que foi causado por conta de um vídeo falso manipulado. E, cara, assim, eu sei que a gente não tem bola de cristal, mas se a gente fosse imaginar o que acontece em 2025 aqui, você acha, por exemplo, que essa situação Rússia e Ucrânia tem chance de ser resolvida no próximo ano? Acho que sim. Acho que, inclusive, estamos cada vez mais próximos. Não de um lado positivo para a Ucrânia. Por quê? Porque o Zelensky, ele tá ficando possivelmente sem financiamento, como eu falei, o Trump possivelmente não vai continuar financiando, pelo menos não como os democratas financiavam. O Trump, ele até já nomeou um general, que é o Kate Kellogg, para negociar, e o cara já falou, a nossa proposta é o seguinte: Ucrânia e Rússia vão ter que negociar. Se a Ucrânia se negar a negociar, a gente corta o financiamento deles. Se a Rússia se negar a negociar, a gente financia mais os ucranianos. A gente vai criar uma zona tampão entre o território que a Rússia já invadiu, vai continuar com os russos. Uma zona tampão que vão ter tropas europeias, porque os Estados Unidos não vai gastar dinheiro para manter tropas na Ucrânia. Então a Europa vai ter que se virar para evitar que a Rússia invada o território da Ucrânia e por aí vai. E a Ucrânia vai ter que prometer que não vai entrar pelos próximos 20 anos, pelo menos, para a OTAN. Concorda que é uma proposta muito mais desagradável para o Zelensky do que para o Putin. Com certeza. Eu vejo isso como uma vitória para a Rússia, né? Só que ou o Zelensky ele aceita isso, ou ele vai ter que começar a lutar sem apoio dos Estados Unidos. E sem os americanos apoiando, como eu falei, a tendência é que desmobilize ainda mais os europeus.
pô, se os americanos, que são os principais financiadores, não fornecem, eu vou ficar gastando dinheiro para financiar a Ucrânia. E fora que a Ucrânia também tem vários problemas. Casos de corrupção, desvio de verba, entende? Então, a Ucrânia, ela recebeu muito financiamento e apresentou pouco resultado. Sem a ajuda dos Estados Unidos, o Zelensky vai ficar cada vez mais isolado. Então, o Zelensky, ele até já mudou o posicionamento. Na semana passada, ele falou sobre isso. A gente aceita negociar cedendo parte do nosso território para a Rússia. Só que o Zelensky, ele fala que é uma cessão provisória. A gente cede por enquanto para estabelecer um cessar-fogo. Só que o Zelensky fala que ele quer entrar para a OTAN, e aí a partir do momento que ele estiver na OTAN, ele vai negociar de maneira diplomática os territórios que a Rússia invadiu. Óbvio que a Rússia não vai aceitar isso, né? Porque se a Ucrânia vai negociar diplomaticamente com a Rússia, pô, é uma Ucrânia que tem toda a retaguarda já da OTAN. Aí um conflito seria um conflito OTAN e Rússia diretamente, né? Então acho que o Zelensky não vai conseguir esse objetivo, não. No final das contas, vai ser o plano do Trump e o Zelensky vai ser obrigado a ceder os territórios. Entendi, tá.